Palestra de Joel Goldsmith, iniciando a atividade da cura espiritual, parte 2, traduzida por Rosilda Rocha, em 18 de fevereiro de 2021. Boa noite. Outro dia, lhes contei a história sobre a cura de uma condição muito dolorosa, e a dor não cessava com o tratamento. Então, pedi à família para me ligar a cada 20 minutos. E das 8 da noite até as 7 da manhã, eles me ligavam a cada 20 minutos. E a dor não parou nem uma vez sequer durante todo esse tempo. Porém, a cada 20 minutos eu dava continuidade ao tratamento. E às 7 da manhã, a condição foi totalmente quebrada. Aconteceu uma cura completa. Algumas vezes isso é necessário. Algumas vezes é necessário continuar com o tratamento, não tão frequentemente, mas por dias, semanas ou meses. Toda pessoa adoraria ser curada hoje, ou até mesmo ontem. Porém, isso nem sempre é possível. Portanto, nós devemos ser a transparência através da qual essa luz é refletida. E é necessário nos voltarmos para dentro todos os dias em favor das pessoas que nos pedem ajuda. E desde que exista uma resposta da parte delas, uma integridade, desde que exista o desejo pela cura e o reconhecimento do trabalho, enquanto elas permanecerem conosco, permaneceremos com elas. Vê isso? Porém, esteja certo de que seu conhecimento da verdade servirá apenas para produzir as condições, preparar o caminho para você, de forma que possa se sentar em quietude e confiança e esperar. E deixar que sua consciência seja uma transparência, através da qual a presença e o poder de Deus se faz evidente. Então, saberá que aonde o Espírito do Senhor está, ali existe liberdade. Essa é a razão por que, nesse trabalho, falamos do clique. Você sente esse clique, essa respiração profunda dentro de você, ou a sensação de que um peso foi retirado de seus ombros. Essa é a evidência ou o sinal do Emmanuel, ou Deus conosco. Esse é o sinal que nos é dado para saber que a presença do Senhor está aqui e que nosso trabalho terminou. Daí em diante, devemos ficar na expectativa da cura, da harmonia. Todavia, isso não significa que necessariamente acontecerá uma cura completa. Porém, significa que pelo menos no período daquele tratamento, a presença de Deus foi manifesta e surgirá algum resultado disso. Esse resultado pode ser tão infinitesimal para o nosso sentido externo que podemos não estar conscientes dele. E essa é a razão pela qual teremos que fazer tudo de novo. Mas pode estar certo disso. Existe um resultado,
não pode haver tal coisa como a realização da presença de Deus e não haver algum resultado. A razão pela qual nem sempre vemos resultado é que não estamos buscando o resultado. Estamos buscando algo que esperamos que aconteça. Em outras palavras, o resultado que deveríamos estar buscando deveria ser uma mudança de consciência, após a qual o tumor ou a febre devem desaparecer. Mas não estamos buscando uma mudança de consciência em nossos pacientes. Olhamos para seus corpos para ver se a febre baixou, ou se o tumor diminuiu, ou se a ferida foi curada. Tudo isso é errado no ministério espiritual. O corpo físico não pode ser curado a menos que haja uma mudança interna, uma mudança de consciência. Portanto, os sinais que se seguem significam uma mudança da consciência. Uma vez que a mudança da consciência ocorra, o corpo começa a mudar, ou a carteira, ou a conta bancária, o negócio, a experiência externa, os relacionamentos humanos, qualquer que seja a demonstração que se fizer necessária. Porém, tome cuidado para não cair na cilada de perguntar ao seu paciente se a febre baixou, ou se o tumor diminuiu, ou se a ferida sarou. Porque no momento em que faz isto, está fazendo de si mesmo um médico. É muito bom ser um médico, mas é muito bom ser um médico se você for um médico, não um curador espiritual. Um curador espiritual permanece um curador espiritual. E quando faz uma pergunta, essa pergunta é: você se sente renovado? Sentiu algum alívio? Está se sentindo livre do medo ou da dúvida? Está se sentindo mais confiante? Os sinais estão se seguindo. Então, pode ter certeza que depois disso, o corpo se ajustará muito rapidamente. Algumas vezes rapidamente, algumas vezes vagarosamente, mas com certeza sempre haverá um ajuste da condição do corpo. Quando os pacientes me escrevem dizendo: não existe mudança em minha condição, mas me sinto melhor. Então eu sei que houve uma mudança na condição deles. Sei que a única mudança na qual estou interessado realmente aconteceu. Consegue ver isso? Quando dizem: estou doente, como sempre, porém não tenho tanto medo. Então eu sei que os sinais que se seguem estão ali. Por que eles não têm mais tanto medo? Porque o Espírito do Senhor os libertou do medo. Porque se sentem erguidos? Porque o Espírito do Senhor os ergueu. E, como o Mestre diz, todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Um corpo mais saudável, uma condição financeira mais saudável, um lar mais saudável. Todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, começando justamente essa noite, quando se sentar para se concentrar no trabalho de cura,
E se lembre, isso é verdade, mesmo que esteja fazendo um trabalho de cura para seu gato, o cachorro, pássaros, flores, frutos, ou uma vaca, um animal qualquer, o mesmo princípio se aplica. Aonde o Espírito do Senhor está, ali existe liberdade. E quando você se senta e realiza, aqui aonde eu estou, Deus está. Tudo que Deus é, eu sou. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo que existe. Os céus proclamam a glória de Deus e a terra mostra as obras de suas mãos. Deus está em seu céu. Tudo está bem com o seu trabalho. Assim, você assegurou e reassegurou a si mesmo com a letra da verdade. E então, pode se sentar quietamente, confiantemente, em paz. Então, espera por alguns minutos. Se descobrir que essa paz não veio até você e que pensamentos internos começam a perturbá-lo, se levanta e vai fazer qualquer outra coisa por um certo tempo. E então você volta, se senta e tenta novamente. Deve se lembrar de que, como um jovem estudante, você talvez precise fazer isso várias vezes. 6, 8, 10, 20 vezes. Sempre dando um intervalo de meia ou uma hora para voltar, se sentar e tentar novamente. Até conseguir sentir que o Espírito do Senhor Deus está sobre você. O Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso está sobre você. Até que se aquiete numa paz interior, numa calma interior. E naturalmente não faz diferença se esse sentimento vai durar apenas 30, 40, 50 ou 60 segundos. Você sabe, com Deus, 1 segundo são 1000 anos. E 1000 anos são apenas 1 segundo. Deus pode fazer, em um piscar de olhos, o que um de nós poderia fazer trabalhando por 25 anos. Então, não é uma questão de por quanto tempo sentimos essa paz interior ou o quanto a mesma dura. O que importa é que alcancemos, mesmo por apenas um piscar de olhos. E então se lembre, quanto mais frequentemente pratica isso, mais rapidamente pode alcançar esse estado de consciência no qual pode se aquietar por sua própria vontade e se colocar na presença de Deus. Para nenhum de nós isso é fácil, porque para todos nós o apelo da terra é tão forte que não precisa muita coisa para nos tirar da luz. Então, precisamos retornar novamente e fazer como o mestre, que se retirou por 40 dias e 40 noites. Sinto que esses 40 dias e 40 noites foi algo simbólico, um exemplo impactante. Estou certo de que, normalmente, frequentemente,
ele se ausentava por 2 ou 3 dias para se renovar internamente, colocar-se internamente em uma paz interior, numa alegria interior. Porque sabemos que quando desceu do topo da montanha, ele curou as multidões. Sim, mas primeiro ele subiu ao topo da montanha. E assim é conosco. Se formos ao topo da montanha com frequência suficiente, poderemos descer as planícies e encontrar as multidões e realizar algum trabalho de cura muito bom. Porém, isso não dura. Não vamos ser capazes de mantê-lo se não voltarmos novamente ao topo da montanha. Porque nessas experiências do topo da montanha que internamente somos renovados espiritualmente. O mesmerismo do mundo é banido. E essa também é a razão pela qual todos nós temos alguns dias em que precisamos ficar mais tempo em meditação do que em outros. Em alguns dias, parecemos ter nos afastado para bem longe do reino de Deus. E em outros dias, estamos tão perto do reino de Deus que nem mesmo precisamos nos preocupar com nós mesmos, com nossos problemas ou com meditação. Porém, existem outros dias quando, se não entrarmos em nosso pequeno santuário a cada 20 ou 30 minutos, vamos encontrar muita dificuldade em voltar ao topo da montanha. Cada um aprende isso por si mesmo. Não existem regras ou fórmulas que qualquer pessoa possa lhe dar. Ninguém pode lhe dizer quantas vezes ao dia você deveria orar ou meditar. Ninguém pode lhe dizer que forma essas orações devem tomar. Alguns de vocês, provavelmente, já ouviram essa história sobre três homens que viviam numa pequena ilha inóspita. As pessoas do continente sabiam que aqueles homens não pertenciam a nenhuma igreja, não tinham religião. Então, deviam ser uns perdidos. Assim, o ministro do continente, ou um grupo deles, decidiu ir até a ilha e ensinar a esses homens como orar. E, como naturalmente esses homens não sabiam coisa alguma sobre oração, passaram vários dias ensinando-os como orar, incentivando-os a memorizar essas orações. Então, quando os ministros ficaram satisfeitos, entraram no barco e foram embora. Quando já estavam a algumas milhas da ilha, viram os 3 homens andando apressadamente sobre as águas em direção ao barco. E quando se aproximaram, disseram: "Por favor, esquecemos como orar. Podem nos ensinar a orar novamente?" Bem, e assim é. Ninguém pode lhes ensinar como orar. Da mesma forma que ninguém pode lhes ensinar quão frequentemente devem orar. Você pode realizar muito mais por simplesmente olhar para cima e reconhecer Deus do que uma outra pessoa de joelho no chão por 1 hora. Pode haver uma profunda humildade na pessoa que diz simplesmente: "Muito obrigado, Pai.
do que em uma outra que está usando roupa de saco e em cinzas. Novamente me lembrei do capítulo 58 de Isaías. Todo esse capítulo é devotado ao fato de que os hebreus estavam vivendo de acordo com todas as regras de sua igreja. E eram todos pessoas boas e faziam tudo o que lhes era pedido. Porém, tudo estava dando errado em suas vidas. E o Senhor simplesmente parecia não estar lhes respondendo de forma alguma. E não importava o quanto faziam ou quanto observavam os feriados e dias santos, nem o quanto jejuavam, o Senhor continuava a ignorá-los. E então, através de um de seus mestres, o Senhor lhes falou e disse: sim, vocês estão vestidos de saco e em cinzas, mas isso não é o jejum que lhes pedi. Sim, vocês jejumam de comida, mas não é esse o jejum que lhes pedi. Sim, vocês participam das cerimônias e rituais, mas isso não é o que lhes pedi. O que lhes pedi foi alimentar os famintos, vestir os nus, servir aos seus irmãos. Deixem que suas obras possam brilhar de bondade. Não esse negócio de roupas de saco e em cinzas. Não sair por aí com a cara de tristes. Mas alimentem os famintos, vistam os que estão nus, sirvam ao seu próximo. Esse é o jejum que lhes pedi. Todos vocês devem ler o capítulo 58 de Isaías. E lhes prometo que não irão achá-lo fácil. Não acharão fácil compreendê-lo, a menos que o leiam 2, 3 ou 4 vezes. Até começarem a ver como Deus está rindo de todas essas pessoas que acreditam que estão agradando a Deus porque andam por aí com cara de tristes, roupas de saco e em cinzas, e jejuando, ficando famintos, quando o seu ensinamento é: sirva ao seu próximo, e por aí em diante. É por essa razão que vocês têm todos esses princípios na mensagem do caminho infinito. Porém, nenhum deles lhes diz quantas vezes deve aplicá-los, ou em que posição você deve se sentar, ou se deve respirar profundamente ou não. Vocês compreendem que cada um deve decidir por si mesmo como trabalhar de acordo com seu próprio ser interior. Temos uma outra história que ilustra esse mesmo ponto. Havia uma criança, um estudante da escola dominical da ciência cristã. Essa criança tinha um cachorrinho de estimação em casa. E um dia, enquanto estava na escola, o cachorrinho fugiu, foi atropelado e morreu. A mãe levou o corpo do cachorro para casa e o cobriu e ficou esperando o marido chegar do trabalho para enterrá-lo. A criança voltou da escola, correndo para ver seu cachorrinho. A mãe queria evitar a experiência de ter que lhe contar o que aconteceu, mas não pôde. Então, finalmente, explicou que o cachorro havia morrido num acidente. O menino perguntou aonde estava o corpo do cachorro e foi para lá e ficou por 1 hora.
Quando abriu a porta e saiu da sala, o cachorro veio correndo com ele. E naturalmente a mãe não pôde fazer coisa alguma. Ficou parada, olhando para aquela experiência totalmente admirada. Quando o pai voltou do trabalho, perguntaram ao filho: que espécie de tratamento você deu a esse cachorro? Que verdade você conhece? E o menino disse: eu não lhe dei nenhum tratamento. Eu simplesmente pedi a Deus para perdoar o homem que o atropelou, porque eu sabia como ele deveria estar se sentindo terrivelmente triste. Você sabe quantas pessoas na face da terra pensariam num tratamento como esse? Esse é um tratamento efetivo e segue os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele não nos ensinou a perdoar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos magoam, aqueles que nos desejam mal? Consegue ver isso? Essa é a razão por que, em nosso trabalho, não podemos lhe dizer qual é o tratamento, ou a oração, ou a meditação. Você tem esses princípios, mas como vai aplicá-lo é uma escolha individual, da mesma forma que foi para aquela criança. Mergulhe no reino de Deus dentro de você e deixe Deus ensiná-lo como orar. Deixe Deus fazer a oração dentro de você, da mesma forma que aquela criança fez. Ela deve ter tido alguma espécie de impulso interior para orar dessa forma. Você não pode ir a Deus com fórmulas ou com afirmações prontas. Você não pode influenciar Deus com os seus pensamentos. Por favor, se lembre disso. Você não pode influenciar Deus com os seus pensamentos. Você não pode influenciar Deus para fazer a sua vontade, mesmo que a sua vontade seja boa. Você pode fazer de si mesmo um servo do Senhor e deixar que Ele o instrua sobre como orar, como realizar um tratamento, como viver, quão frequentemente meditar, quando meditar, como meditar. E não tem utilidade alguma comparar suas experiências com a de seus companheiros nesse caminho, porque eles não terão as mesmas experiências que você tem. E a primeira coisa que vai ouvir é alguém dizer: você está errado e eu estou certo. Não permita isso. Ninguém nunca está errado, ninguém nunca está certo. Desde que esteja em obediência ao impulso interior, isso é tudo o que pode fazer. Se houver alguma coisa a ser corrigida, o Espírito de Deus em você o corrigirá, não o homem. Eu nunca tentaria, nunca tentei. Cada um tem sua própria experiência. Cada um deve aprender a ser ensinado por Deus. Cada um deve aprender a ser um servo de Deus, a aceitar suas ordens, instruções, direção, orientação, sabedoria. Cada um deve aprender que, mesmo tendo uma vontade própria, certamente não deve trazer essa vontade para dar testemunho em seus tratamentos. Não deve tentar fazer com que Deus atenda aos seus desejos. Entretanto, você pode estar com a mente tão preenchida pelo Espírito que Deus pode levá-lo
a fazer os desejos dele. Assim, acho que posso lhe dizer que a cura espiritual é uma coisa muito simples. É simples se puder permanecer sereno, quieto e pacífico e render completamente a sua própria vontade para ser instruído por Deus. E, naturalmente, também posso dizer que a cura espiritual é muito difícil. De fato, é impossível se não puder fazer essas coisas. É impossível se tiver a esperança de que pela sua vontade ou pelo seu desejo você possa fazer com que um cachorro morto viva novamente, ou um ser humano morto viva novamente, ou uma pessoa doente fique boa. Ou que uma pessoa doente fique boa. Se pensa que pode fazer Deus fazer essas coisas pela sua vontade, está enganado e fracassará. Novamente, é tudo uma questão de humildade. Senhor, que a tua vontade seja feita e não a minha. Ó sim, permita que esse cálice seja afastado de mim, se for possível. Porém, não estou pedindo isso, que seja feita a tua vontade e não a minha. Bem, naturalmente, espero que estudem essa lição e escutem essa fita 1000 vezes se for necessário, se estiverem realmente interessados nela. E enviaremos a mesma para vocês, se possível, assim que eu chegar em casa. Mas estudem-na até alcançar esse ponto, onde você é uma clara transparência, através da qual a luz de Deus pode brilhar. Quero também dizer que após o nosso boa noite, iremos meditar. E então, nos encontraremos às 10 horas amanhã de manhã. E pode ser que depois dessa aula, vocês tenham algumas perguntas para amanhã. Porém, estejam certos de escrevê-las e colocá-las sobre essa mesa. Porque quando eu for embora, será ótimo ter certeza de que tem à mão todo o material necessário para seus estudos. Boa noite, muito obrigado e agora vamos meditar.